E aí, como é que vocês estão, meus jogadores de The Sims? Deixa eu trazer aqui para vocês hoje um vídeo que ele promete o seguinte: você nem vai acreditar que essa casa fica em São Paulo. E tudo isso em apenas 2 meses de reforma. Vamos ver do que se trata? O que, que seria uma casa que parece estar em São Paulo ou não? Vamos dar uma olhada aqui. Assim, já interrompendo aqui, já entendemos um pouquinho aqui, fazendo uma leitura inicial do que é estética, que realmente parece uma estética de uma casa de interior, de praia, mas o arame farpado aqui dá uma entregada, né? Sim, estamos em São Paulo, estamos no Rio, estamos numa grande cidade com algum nível de periculosidade de invasão de propriedade. Olá, eu sou a Jéssica. Bem-vindos à minha casa. A casa fica no Ipiranga e eu tô aqui há 3 meses. Eu morava aqui já nesse quarteirão e quando eu vi que essa casinha estava à venda, fiquei apaixonada. A casa era completamente diferente do que é hoje, super antiga. Ela estava não muito bem cuidada e aí foi exatamente isso que fez eu me apaixonar por ela, porque eu sabia que ali era uma tela em branco para fazer exatamente o que eu quisesse. Eu acho que ela reunia tudo que eu gosto numa casa. Ela é térrea, ela é feita de tijolinhos e paredes super grossas que me permitiria usar as estruturas originais. Aqui dá para fazer uma leitura interessante. Ó. Isso aqui é uma parede com um espelho. E aí desse ângulo, a gente, pelo menos no vídeo olhando assim, dá a impressão de que existe um cômodo para cá e outro para cá. Dá uma amplitude enorme na casa. O telhado dela estava ótimo, então isso também chamou minha atenção, porque eu poderia usar também o próprio telhado como estética da casa. E eu vi nela a possibilidade de melhorar o que ela já tinha. Então, se ela tem aspectos antigos e ela tinha muito, eu com certeza colocaria um ladrilho hidráulico, com certeza eu colocaria janelas mais antigas do que já tinha. Essa sala, ela já tinha esse quadro, inclusive foi uma das poucas coisas que eu mantive. O quadro de luz hoje é um lugar que eu guardo chaves e outras coisinhas. A sala tinha uma outra janela, uma janela de alumínio, e aí eu troquei por janelas super antigas de madeira. Eu abri bastante os espaços, então eu gosto muito da ideia de open space, uma área assim de mais aconchego, de sentar, de ver TV e de um lugar mais quente. E depois eu abri para um outro espaço da casa, e aí com comida, enfim, onde as pessoas se reúnem ao redor de comida. Mas aqui eu acho que é um espaço que eu fiz pensando em as pessoas olharem a TV, lerem um livro, enfim. Aqui tinha 2 paredes, eu abri essas paredes e eu pensei, por que não unir a sala ao meu quarto, já que quando eu tô com sono, já assistindo TV, eu quero ir para a cama e aí não ter que percorrer longos espaços para chegar até lá. Ali era um quarto que tinha uma única janela e uma parede com uma porta. Eu tirei essas 2 paredes e aqui essa área era uma área um pouco escura que me parecia que era a sala. Tinha uma portinha aqui para um corredor e aí eu fechei. E essa área aqui, depois que eu tirei as paredes, eu vi que fazia muito sentido ser o quarto, eu colocar a minha cama nesse canto de cá. E aí as pessoas poderiam passar por aqui livremente para acessar os outros espaços. Eu gosto muito de texturas, então eu priorizei mesclar couro com palhinha, tecidos mais grossos, cordas, né? E eu gosto de coisas imperfeitas. Então, eu acho que tudo que tem um efeito do antigo com
o levemente imperfeito me atrai muito. E a gente já conversou um pouco sobre isso lá no último vídeo que eu fiz sobre textura dos materiais, a linguagem silenciosa das texturas, enfim. Esses elementos orgânicos, né, na verdade, eles vão trazer essa textura que ela fala, eles vão trazer esse acolhimento. Quando ela fala de materiais imperfeitos, ela está falando sobre isso. Essas janelas eu encontrei numa demolidora, com várias coisas de construção antigas. Eu encontrei e eu sabia que era o coração da casa, que janelas e portas, que sempre me apaixonaram, seria o coração da casa. Eu comprei antes de tudo, comprei a casa, fui lá achar janelas e trouxe para cá. Eu gosto de azul, mas na verdade não é exatamente por isso que eu escolhi. Eu vi algumas fotos de Grécia e eu super me apaixonei com essa ideia de ter um reboco baiano um pouco, né, ou seja, coisas que fogem ao reto em contraste com o azul. Então, essas janelas com uma parede não muito certinha. E aí, para quem não sabe, esse aqui é o famoso reboco baiano, também conhecido como reboco grego. É essa massa e ela é colocada assim de uma maneira com as mãos mesmo, depois levemente alisada para dar um polimento, mas ele fica assim, fica muito bonito para área de quintal, área de jardim, áreas externas, ele traz essa sensação aí, esse conceito meio de praia, meio de lugar tropical ou de lugar... Isso aqui é muito usado na arquitetura mediterrânea também, então você vai ver isso nos países, enfim, banhados pelo mar Mediterrâneo, Grécia, Turquia, enfim. Branco ficaria um contraste maravilhoso, então eu escolhi com base em alguma inspiração grega, eu acho. Eu optei por misturar o azul, o terracota com o branco, eu exploro muito essas três cores na casa. O tijolinho já me dava isso, então eu mantive ele em boa parte da casa. E aí eu acho que essas misturas, elas foram quase que sendo criadas naturalmente. Elas vieram assim, na verdade, teve uma inspiração inicial com a sapateira da antiga moradora. A antiga moradora viveu até os 95 anos. Eu tive relatos de vizinhos e da família de que ela foi feliz até os 95 anos. Morreu sem doenças. Então, de alguma forma, eu acho que me inspirei um pouco com a sapateira dela. Eu falei, eu vou seguir a paleta de cores dessa sapateira. E, de fato, ela é o objeto mais antigo da casa e eu me inspirei nele para a paleta, para a definição da paleta. E essa paleta que ela fala, é interessante você avaliar sempre disco cromático. Quando você tem dúvidas de como combinar cores, enfim, você pode vir para esse disco aqui. Você vai ver que ela ali no ladrilho, ela usa esse azul aqui mais ou menos, e aí ele complementa com um laranja, um terracota que está aqui. Ou seja, são cores opostas, mas que vão se compor muito bem. E aqui você tem uma tríade de cor, que é uma lógica de você combinar cor. Tem como ela fez, por exemplo, combinar cores opostas, o azul com laranja, ou cores análogas. Por exemplo, você tem esse roxo combinado com esse lilás, ou com rosa, ou até com vermelho, cores que estão próximas. É outra maneira de você fazer esse encaixe dessas cores. Nessa parte aqui tinha um quartinho que estava em condições bem precárias, assim, na sua estrutura. Eu tirei. Mas a parte ali de trás tinha bastante mato, já tinha essas... Gato boladão em todas as cenas, olhando direto para a câmera e julgando que você está vigiando a casa dele. 2 árvores, elas são originais da casa. E aí eu mantive esse desnível do quintal. Então tem essa parte alta, mantive essa parte alta. E aí essa parte toda que tinha esse quartinho, agora ficou uma área ampla para conversar, para balançar na rede. E aí, como eu me inspirei um pouco nessa coisa mediterrânea e praiana, eu coloquei essas biribas de eucalipto, esses galhos de eucalipto. E, na verdade, são 3 camadas aqui, né? Eu coloquei uma telha de policarbonato para impedir que a chuva molhasse aqui essa parte. E aí eu coloquei um cercado de ocultação entre a biriba
e a telha. Então esse sanduichinho aqui é excelente, tanto para um dia muito ensolarado, porque não bloqueia completamente a luz, quanto um dia chuvoso de fato, porque né, eu tenho uma área totalmente seca. Esse aqui é um lavatório uratório que também encontrei no mesmo lugar em que eu comprei as janelas. Quando a gente estava instalando, a gente percebeu que o sifão não ia ficar muito legal. E aí eu falei, putz, por que a gente só não deixa sem sifão e aí a gente usa também para regar as plantas? Então, a água cai naturalmente aqui. Aqui eu optei por não ter objetos super rígidos, então eu tenho 2 cavaletes e uma prancha de madeira que me permite colocar aqui no meio quando vem muita gente. Coloquei esses futons aqui também para que várias pessoas consigam sentar. Isso aqui é bem interessante porque muitas vezes a gente cai na falácia de que a casa bem planejada ela vai ter móveis planejados e fixos e bem definidos. E muitas vezes não. Muitas vezes o uso da casa vai se dar de maneira melhor com essa mobilidade, com essa flexibilidade do uso de móveis soltos. Esse pé de maracujá, minha expectativa é que ele de alguma forma tome conta aqui em cima e então dê também esse aspecto, né, gostoso que a planta pendente e trepadeira gera. Então, eu gosto muito das cadeiras Acapulco, então temos 2 lá na frente e 2 aqui. Fiz uma escadinha aqui no meio, que também permite que as pessoas subam e consigam caminhar aqui no meio e ver a hortinha. A minha intenção é que tudo aqui seja comestível, então as pessoas possam também interagir 100% com o espaço, peguem, se alimentem, cheirem, né? Eu tenho manjericão, orégano, hortelã, então sálvia, uma mistura de cheiros, então isso, dependendo do vento, eu ali da sala consigo sentir um pouquinho dessa mistura de cheiros. Ao mesmo tempo também gosto de deck. Então eu coloquei um chuveiro grande ali, como de piscina, não tenho piscina e talvez eu não tenha, mas esse chuveiro ele serve para não só molhar as plantas, mas também quando eu volto de uma caminhada eu vou para esse chuveiro e é muito bom. Aí aqui tinha uma porta, a gente aumentou essa porta e fez esse arco. A gente manteve essa estrutura do estuque, né, que era aquele forro de gesso antigo, tiramos o gesso e aí eu coloquei algumas telinhas de vidro para dar essa iluminação e um cercadinho de ocultação para ficar esse ambiente assim, com uma iluminação de manhã, sabe? Esse lavatório eu encontrei também num antiquário. Ele tem essas marcas de uso que eu acho que é um charme. E aí eu desenhei esses móveis, eu desenhei e levei para daqueles lugares super simples assim de marcenaria de móveis rústicos e conseguiram fazer exatamente do jeito que eu tinha imaginado, sem puxadores, com essa abertura aqui em serra-copo. Essa é uma madeira reciclada de taco antigo, super durável e é uma coisa que eu prezei muito por móveis que durem bastante. A minha ideia é que de fato não tivesse nenhum ambiente totalmente privativo na casa, então até o banheiro ele é aberto. E aí aqui a área da bacia, aí sim, fechada por uma simples cortina. E aqui uma área também de chuveiro, que também é fechada só por uma cortininha de macramê. E aqui do banheiro também aumentei um pouco mais essa porta. E aí, eu acho que um ambiente bom de se estar... Aqui você vê a paleta de cores, né, predominante desse terracota, de novo com esse azul. E essa é a paleta que vai dominar toda a casa. Claro que aqui, né, tá tudo preparado para receber a filmagem e tudo mais. Não é uma casa em uso, né? Sempre na cozinha, inclusive, enquanto eu trabalho. Então, o meu home office
Pelo visto, o padrão do móvel foi o mesmo lá do banheiro, né? Com essas gavetas, essa abertura de serra-copo aqui, sem puxador. É feito basicamente aqui, do lado do chá, do lado da comida. Essa é uma área que eu gosto bastante, eu gosto muito de cozinhar. Então, eu tenho uma TV na minha frente, os amigos que convivem bastante aqui na ilha. Então, a gente consegue fazer uma refeição super participativa. Esse móvel é um móvel de 3,60 m também, eu desenhei. E praticamente só dá para entrar nessa casa porque, como não tem curvas, como vocês viram, ele teve que entrar reto na casa por ser bem grande. Optei por deixar as coisas super expostas, então fiz uma prateleira grande. E aqui, pelo visto, esse teto da cozinha ele é retrátil, né? Para permitir essa iluminação e essa ventilação natural. Do mesmo material. Eu fiz uma super reforma em 2 meses. Na minha cabeça eu tinha o que eu gostaria de fazer, só que à medida que a obra ia avançando, eu ia tendo novas ideias de abrir outras paredes, mas eu tinha 2 pedreiros maravilhosos que conhecia de onde vim, da minha cidade, lá em Guarulhos, e tudo deu muito certo. Aqui era o corredor, foi incorporado na casa, a gente ajustou o contrapiso e colocou um ladrilho hidráulico azul escuro. E aí essa área então ela abre, né? Que é bem gostoso porque de manhã fica um solzinho enquanto eu cozinho. Essa porta também foi garimpada, coloquei 4 puxadores artesanais. E aqui que não tinha nenhuma abertura, porque só existia esse corredor, agora faz aqui uma interface legal para o jardim. É isso, espero que vocês tenham gostado da minha casa. Eu acho que um espaço autêntico não requer tanto, na verdade. Se você tem um pouco de dedicação e cuidado com as pequenas coisas, eu acho que você pode ter um espaço bem gostoso para ficar. De fato, aqui entregou o que prometeu, realmente não parece uma casa em São Paulo, e já segue aqui o canal História de Casa, deixa eu puxar aqui, canal Histórias de Casa, que tem vários conteúdos desse tipo. Vamos ver aqui o que os populares estão falando. Sonho de casa maravilhoso, parabéns, linda casa, parabéns. Eu gosto de estudar na cozinha de casa, no quarto me dá sono, ó. Gente que vai, gostei muito da narrativa. A cozinha foi meu lugar preferido, é uma cozinha para estar. O Jardim dos Fundos também passa uma impressão de super aconchegante e agradável de estar. Em São Paulo, ter espaços como esse é uma casa em casa é um luxo, parabéns. Realmente. Desnível do quintal, colocou um ralo ponta a ponta para não inundar o espaço de rede. Linda, tratou tijolos aparentes para evitar o barbeiro. Cara, sempre tem os cara que simplesmente apaixonado morando em São Paulo. São Paulo eu sentia certa invejinha dessa casa. São Paulo tá cada vez mais difícil isso. E o pouco que resta, aliás, deixa eu ver, esse vídeo aqui é de 1 ano atrás. Não, vou chutar que já possa ter virado um prédio, tá? Esse terreno, mas casa é realmente um sonho. Para as pessoas que estão achando estranho o quarto dela, vale o comentário, né? É uma casa, pelo visto, para uma pessoa, no máximo um casal, que é um projeto que se adequou à realidade dela. As pessoas estão achando estranho dela na sala para as pessoas que estão achando estranho o quarto dela na sala, dá para entender. Estamos condicionados a uma vida privativa, que isola as pessoas dentro de quartos maiores e reduz espaços de convivência comuns. Antes, porém, era perfeitamente cabível salas gigantes onde todo mundo dormia amontoado, quartos divididos entre irmãos e até mesmo com os pais. Veja, não estou dizendo que um é certo ou outro é errado. É apenas uma constatação de como a propriedade privada e a família nuclear mudaram o tipo de convívio e relacionamento das pessoas dentro da própria casa. Para muitas pessoas é abominável a ideia de dividir espaço com outras pessoas. Isso só vem aumentando. Não basta supor que isso é algo natural e individual. É algo que está intrinsecamente relacionado ao modo de enxergarmos as relações de paz e sociedade atual. Em partes aqui, ou em quase todo, eu concordo, sim, porque o modo de morar, o modo de viver,
ele é moldado pelo que nos cerca, pelo que a gente vive. E isso vai sendo alterado ao longo da história, ao longo da sociedade. Isso vai mudando e as pessoas vão se adaptando, vão alterando seu modo de vida. E, principalmente, se você gostou desse vídeo, já me segue aqui nesse canal no YouTube, que eu tô querendo chegar só a 1.000 inscritos e vocês vão me ajudar nessa missão. Valeu!